acertaram hoje a contratação do lateral esquerdo uruguaio Matias Vinha. Era uma negociação difícil porque o Flamengo tinha que se acertar com o próprio jogador, claro, e com dois clubes, com a Roma, que detinha os direitos econômicos do Vinha, e com o Sassuolo, onde ele estava jogando emprestado. Mas a chegada do Brás e do Spindel na Europa ajudou a destravar essa negociação. Então o lateral esquerdo chega e deve assinar contrato até o final de 2028. Ele vai ser o segundo reforço do Flamengo para essa temporada. O Flamengo comprou 100% do atleta, que chega com um contrato de 5 anos até 2028. E é uma segunda contratação. O Flamengo, a princípio, só tinha anunciado o De La Cruz. E é um jogador para um setor do campo, Mansur, que nos últimos anos, né, mesmo desde 2019, esse elenco que conquistou títulos importantes vem sendo uma sequência de temporadas, conquistando grandes títulos, um elenco milionário, enfim, um dos maiores e de melhor qualidade do futebol brasileiro, mas as laterais sempre foram um certo ali asterisco, um ponto de debate. Em alguns momentos mais equilibrados, em outros momentos sempre alternando os jogadores. Agora, muito pela ausência do Filipe Luís, mas o Flamengo vai ao mercado na tentativa de investir nessa posição e traz um jogador que teve uma passagem muito boa no futebol brasileiro, que foi pelo Palmeiras, o Vinha, né? Bom, é que quando você cita 2019, é muito curioso, porque aquele time que teve um nível de atuação impressionante naqueles 6 meses do segundo semestre de 2019 e um pouco no início de 2020, com o Jorge Jesus, ele era o resultado de uma combinação de fatores que é muito difícil de se repetir. Você ter ao alcance do futebol brasileiro, naquele momento, jogadores como o Rafinha e o Filipe Luís, livres de contrato, no mercado e ainda em condições de impactar tanto o futebol. O Rafinha está jogando em bom nível até agora, sim, no São Paulo, mas naquele momento, em especial, voltando 4 anos no tempo, Filipe Luís ainda em condições de se exibir em altíssimo nível no futebol brasileiro, especialmente na forma que aquele Flamengo jogava. É uma combinação muito difícil de se repetir, né? O Vinha é muito compreensível a busca do Flamengo por ele, não só pela ausência do Filipe Luís, pela necessidade de ter mais um jogador. Hoje a lateral esquerda do Flamengo tem só o Ayrton Lucas. É uma questão de característica. O que o Tite espera dos seus laterais hoje, e é sempre bom ter isso em mente, até na hora de avaliar a atuação desses jogadores. Sim. Porque o que o Tite espera dos laterais hoje do Flamengo, aparentemente, é muito parecido com o que ele esperava dos laterais da Copa do Mundo da Seleção Brasileira. Laterais que se juntam ao volante, formando um trio que, ao mesmo tempo, inicia a organização das jogadas e tenta proteger o contragolpe, o que não impede que, na hora de definir jogadas, eles ultrapassem como mais um elemento ofensivo. O tal do lateral construtor. Lateral construtor. O Ayrton Lucas, que é ótimo jogador, que tem muitas virtudes, ele se destaca muito mais quando ele recebe a jogada em progressão, em ultrapassagem, em velocidade. É um lateral muito mais de passagem do que de construção. Não significa que ele não vai jogar com a chegada do Vinha, mas haverá 2 jogadores de características diferentes e situações de jogo podem fazer o Tite optar por um e por outro. Hoje você, na teoria, vê o Vinha mais adaptável a esse modelo. Então, essa insistência do Flamengo, o valor alto pago, acho que tem muito a ver com a característica do jogador. Mas ainda conseguiu negociar, né? Porque os valores, a princípio, eram maiores. O Flamengo começou em 10, o Flamengo começou em 6, terminou em 8. O Vinha tem bom passe. Ele tem a capacidade de usar o pé direito dele, lateral, canhoto, mas uma capacidade de usar o pé direito. E para jogar por dentro, quando você traz para dentro, ter a chance do passe com o pé direito te abre mais possibilidades. E aí, assim, na Roma ele teve uma primeira temporada com bastante jogo, menos jogo no Bournemouth, na Premier League, e aí pode-se argumentar, ele não impactou a Premier League. Se ele impactasse a Premier League, ele não estava voltando ao Brasil. Sim. É uma condição do futebol brasileiro hoje, mas imagina-se que venha um jogador de alta qualidade para os nossos padrões e que pode ser um reforço importante para o Flamengo. Nesse cenário, né, que o Mansur traz, Alex, de como funciona o modelo de jogo do Tite, como o Vinha se adaptaria melhor a essa função de lateral do que o Ayrton, dá para imaginar, de repente, até o Ayrton sendo utilizado como um dos extremos, que o Tite gosta de chamar assim, como jogador, talvez em algumas situações, mais como um ponta até do que como um lateral, pela capacidade que ele tem de velocidade, de abrir o campo? É possível porque o Ayrton Lucas e o Vinha também, eles têm muito boa essa característica de construtores, mas o Mansur fala bem que o Ayrton Lucas, ele precisa ainda desenvolver um pouco mais, porque ele é jovem, é possível essa questão de quando ele está por dentro, sendo esse construtor, sendo esse jogador de suporte,
que ele vira, de repente, pode virar um volante, entre aspas, porque às vezes a gente denomina, mas eu acho que o campo ele tem que ser bem ocupado. Independente de quem esteja ocupando, tem que saber fazer essa função para você poder manter um equilíbrio de equipe. Só que o Ayrton Lucas é melhor ele ultrapassar por fora, ou por dentro também pode ser, mas ali ele tem o Cebolinha nessa característica. Quando jogar o Bruno Henrique, que vem mais por dentro, ele tem mais essa possibilidade. Porém, quando tem o Cebolinha, ele tem que criar uma dinâmica, e é possível criar uma dinâmica desse nível, para que ele ajude a não dobrar facilmente a marcação em cima do Cebolinha e criar uma opção. Só que ele realmente é mais de ultrapassagem, mas ele tem muito talento para construir, para ser um cara, um assistente, alguma coisa desse tipo. Então o Vinha vem e acaba trazendo também uma condição de competitividade e nível de crescimento para o próprio Ayrton Lucas, que eles eu acho que pode aprender um com o outro. É possível, acho que ganha uma baita de uma opção na lateral esquerda. O Vinha também eu contrataria assim de olho fechado. Mas o Ayrton Lucas, as coisas que ele tem para evoluir, eu acredito que é possível porque ele tem condição, ele tem talento. Eu vejo, Djalma, a lateral esquerda agora acima da lateral direita, em qualidade, em individualidade, né? Porque você tem dois jogadores ali, e um de seleção uruguaia. Bom, Dani, eu acho que assim, a contratação ela foi excelente, né? Porque você ter numa equipe, né, 2 laterais desse nível, não é fácil, né? Se procurar no Brasil, não vai encontrar uma equipe que tenha 2 laterais desse nível, né? Muito difícil, mas com características diferentes. O Ayrton Lucas é um lateral que apoia muito, o negócio dele é atacar, carrilheiro, como Pascoal sempre fala. O Vinha não, o Vinha é um lateral que é bem consistente na marcação, mas que também apoia, sai para o jogo, mas o forte dele é a marcação, tanto que ele joga às vezes de zagueiro na seleção do Uruguai. Assim, eu acho que o lado esquerdo está perfeito. Essa contratação supre o que o Flamengo necessitava naquele lado. Eu acho que, apesar do Ayrton Lucas ser um excelente jogador, em se tratando de Tite, eu acho que o Vinha passa mais segurança no sentido defensivo. Acho que o Vinha tem uma vantagem com o Tite. Agora, eu gostaria que tivesse o mesmo nível de laterais que tem pela esquerda, pela direita. Eu acho que está um pouco abaixo. Acho que os 2 laterais que tem pela direita, eles podem cumprir, mas acho que os 2 que tem pela esquerda estão no nível mais alto. Eu acho que se desse para pegar um da direita, fosse lateral esquerdo, pegar um da esquerda, ou fosse para a lateral direita, ia ficar mais equilibrado esse plantel. Mas, assim, como não tem esse equilíbrio de valores, eu digo que são bons laterais, mas o nível dos 2 laterais é muito alto, os esquerdos, né? Então, assim, acho que o Flamengo solucionou o seu problema nessa posição e agora acho que é pensar um zagueiro a mais aí, porque o elenco, acho que do Flamengo agora já está pronto para a disputa do 2024. Só lembrando que só da seleção do Uruguai o Flamengo tem 4. Sim. Vinha, Varela, 2 laterais, Arrascaeta Varela e De La Cruz. E Vinha, De La Cruz, e 2 meias, Arrascaeta e De La Cruz. E tem convocação, inclusive, para a Copa América no período extenso que o campeonato não vai parar. Sim. Né? Aí eu entendo por que o Flamengo tem essa volúpia para contratar jogadores dessa expressão, porque o time fica muito forte, fica muito qualificado. É mais uma estrela do futebol que eu continuo não entendendo como é que o Vinha não jogou na Itália. Continuo não entendendo. Eu aguardo maiores e melhores explicações, porque o cara que joga o que ele joga, a movimentação dele, do jeito que ele faz, não jogar na Itália, ele tem todas as características para jogar no futebol italiano. Não conseguir jogar, isso me chama muito a atenção. Mas é uma página virada. Né? Não dá nem para dizer que foi um choque, de repente não se adaptou ao ambiente, ao elenco. Foram 2 clubes. É uma página virada. Como no Brasil ele já tem uma passagem espetacular pelo Palmeiras, então eu acho que no Flamengo ele vai repetir a baita contratação. Não tem uma palavra. O Flamengo é espetacular, é só estrela. Olha no banco, o treinador acha graça de tudo, só tem jogador bom. É bom para jogar, é bom no banco. Eu não sei quando vai. Jesus, calma, como que vai tem caber a questão do zagueiro ali que o Djalma falou. Quantos pode ficar no banco, minha senhora? No banco? No banco pode ficar 10, 11, é isso, Mauro? 10? 10 no banco? Eu acho. Nossa. Não sei essa informação, não sei de cabeça. Hã? Não sei de cabeça essa informação, eu acho que são 10. A gente vai olhar. Vou falar aqui uma coisinha para a senhora. 11 jogando e 10 no banco,
todos estrelados. Agora, o Gabigol. O Gabigol vai ter que se adaptar, o Gabigol, a partir do meio do ano, fica livre para assinar um pré-contrato. O empresário dele negou negociação com o Corinthians. E ontem o Landim falou o seguinte: peraí que a gente está com o pezinho no freio aqui. Ela não está. A gente teve conversas no ano passado, a gente não renovou com ele então, como vocês mesmos já informaram, eu vi vários de vocês informando que elas estão paralisadas há algum tempo. Então, sim, ele é um jogador do Flamengo, vai estar jogando no Flamengo. E ao final do campeonato, no final do ano, ou talvez no meio do ano, não sei, mas assim, a gente vai reavaliar. No momento, elas não estão ocorrendo. Nenhuma avaliação. Perdão, mas o Júnior Pedroso, o empresário dele, Sim. Ele chegou a afirmar, inclusive para os nossos amigos aqui do GE, que houve um acordo verbal e que eles estavam esperando só redigir o contrato para que fosse assinado. Queria que você falasse sobre isso, se houve algum acordo verbal, como é que o Flamengo vê isso? Eu desconheço, você está falando, eu acho que ele é que falou isso, eu acho que ele é que tem que explicar com quem que ele fez o acordo, porque eu nunca conversei com ele sobre isso. Quem toma decisão aqui no Flamengo, eu acho que todo mundo sabe, né, que quem acaba tomando decisão sou eu. Eu nunca tinha tomado nenhuma decisão a respeito de contrato nenhum com o Gabriel ao longo desse período todo. É óbvio que as conversas sempre existem de todos os jogadores, de todos os empresários com o departamento de futebol do Flamengo. Isso é um fato contínuo, que acontece ao longo do tempo, o tempo todo. Mas, vamos dizer assim, todas as negociações elas terminam retratadas em contratos assinados. E, que eu saiba, nunca chegou nada nem perto disso. E tem um outro trecho de entrevista também. Isso aí o presidente vai passando ali no hall do hotel, onde os jornalistas estão hospedados, o time junto. Então, cada hora ele para e dá atenção a uma pessoa que pergunta alguma coisa, né? E tem um outro trecho que ele fala o seguinte: eu fico imaginando que se o Gabriel continuar jogando pelo Flamengo por vários anos e sendo esse ídolo que acho que ele vai poder viver por muitos e muitos anos com essa ligação histórica com a torcida. E aí ele complementa dizendo, assim como o Zico ainda tem hoje. Eu acho que essa é uma enorme oportunidade e que, se eu tivesse no lugar dele, Gabriel, eu iria lutar com todas as minhas forças para fazer com que isso acontecesse. Eu fico pensando assim, como é que é para o jogador. Acho que tem ali alguma coisa truncada, não acredito que o empresário fosse mentir sobre uma negociação, talvez não tenha chegado ao presidente e sido efetivado um acordo verbal, mas imagino que o empresário do Gabriel tenha conversado com algum dirigente, né, para vir a público dizer que tem um acordo verbal. Não ia tirar isso da cabeça dele. Imagino eu. Agora eu fico pensando como é que Djalma, eu vou até abrir com você, te devolver essa bola, para o jogador, porque ele é ídolo, ele é responsável por 2 títulos de Libertadores recentes importantíssimos, fora todo o resto. Ele está com um treinador que não parece ter um apreço gigante por ele, vídeo que já aconteceu em seleção brasileira, e aí vem o presidente e dá uma declaração falando não. No meio do ano, que é quando ele fica livre para um pré-contrato, ou no fim do ano, que é quando vence o contrato, aí a gente vê. Dani, a verdade, sabe qual é? Tudo normal do futebol, tudo normal. Dirigente aproveitando, né, que o atleta não viveu um grande momento, para que renovar? Se o Gabigol tivesse sido o artilheiro da temporada, estivesse num momento excelente, jamais aconteceria essa declaração. Porque torcida, todo mundo ia contra, ia falar, renova logo. Hoje, o dirigente está nessa posição. Por quê? O Gabigol está na reserva, está em baixa, então é tudo normal. Agora, se nesses 6 meses... Agora é o lado do Gabigol, né? O que ele tem que focar? Trabalhar, jogar, fazer gol. Porque se ele fizer tudo isso até a metade do ano, o que ele queria, ele vai poder exigir mais até do Flamengo. O mercado é assim. No momento, ele tem que ficar quieto, trabalhar e buscar. Agora, o Landim, com essa declaração, também mostra para ele
que nem sempre tudo é a parte financeira, que estar no Flamengo ter o lado bom para ele histórico, de ídolo, de marcar na história do Flamengo, que não é uma coisa fácil, e ele já é um ídolo da torcida. Jogou por esse lado, mas o Gabigol também vai querer sua valorização por tudo que ele já fez e que ainda pode fazer. Mas eu acho que tudo isso faz parte do futebol desde 1900 e alguma coisa, né? Vai terminar o contrato? Vai terminar o contrato, o cara, tem que arrebentar porque o meu contrato tá terminando. E o clube, se o cara tá mal, vamos esperar. Se o Gabigol começar a meter gol, eles vão chamar rapidinho para conversa e vão renovar. Assim que se move o futebol. Está explícito no que disse o presidente do Flamengo. Ele não está satisfeito com o Gabigol. Quando ele então declara, até o meio do ano, vamos ver, até lá a gente resolve essa situação. Como assim, cara pálida? Agora é o Gabigol que tem a faca aquecida, o queijo, a goiabada e a faca aquecida. Porque tem mais 4 meses para ele definir a vida dele. O Gabigol tem tudo na mão dele, é ele que decide, já não é mais o Flamengo. Se o Flamengo chegar agora e falar, Gabigol, eu dou tudo que você está pedindo para você renovar o contrato. Tá bom, vou renovar o contrato. O Gabigol, a declaração do presidente, ele está enjoado com o Gabigol, ele está completamente estressado com o Gabigol. Sendo assim, o Gabigol tem a faca e o queijo na mão agora. Eu fico ou eu não fico. Ou você acha que os outros 19 não estão olhando para isso? É o Gabigol, gente. Cara que define campeonato, cara que define título. Agora, o presidente do Flamengo parece que está meio queimado com ele. Cabe ao Gabigol, como disse o Djalminha, promover toda essa alteração de comportamento. Como o Tite acha que ele tem que jogar fora da posição dele para poder jogar no time do Flamengo, será que o Gabigol está satisfeito com essa situação também? É uma grande questão. Se você perguntar para ele, ele vai dizer que ele está satisfeito. Mas internamente, ele vai adotar uma postura que ele acha correta. Eu acho que o Flamengo está arriscando muito. Eu sempre achei que isso não ia acabar muito bem. Aquela história de Corinthians e tal. Na verdade, tira o Corinthians dessa parada e fica a história Gabigol e Flamengo. Por quê? Tá me parecendo que a diretoria nem faz tanta questão mais de ter o Gabigol. Tá? Vamos esperar o meio do ano e tal. Que não está se importando de perder o dinheiro, porque a partir do meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. O Flamengo não parece preocupado. O que me parece aí é que, assim, talvez os dois queiram desfazer o casamento, mas ninguém quer dar o primeiro passo. Porque se a diretoria, num ano eleitoral, vem com esse posicionamento aí, vamos esperar, você que sabe, não sei o quê, vamos ver o que acontece, e aí o Gabigol vai embora, assina um pré-contrato com alguém, fica claro que foi a diretoria que não quis ficar com o nosso artilheiro de Libertadores, com o nosso ídolo, etc. Vai pegar para a diretoria. O Gabigol, por sua vez, também, pela idolatria que tem lá, não quer ser o primeiro a dizer, não, eu vou embora, não estou satisfeito aqui. Mas não está por quê, pô? Que esse é o ambiente, só porque você ficou na reserva agora. E de repente jogar num arquirrival, né? Então, aí tá assim, sabe, esse jogo assim, não querem separar, mas ninguém está tomando o primeiro passo. Não acho que o Gabigol, o Pascoal, está completamente com a faca e o queijo na mão, porque não depende dele ser titular, depende do Tite. Então, para ele mostrar todos esses gols que ele precisa, como disse o Djalma... Ele está com a faca e o queijo na mão para decidir o futuro dele, Mauro. Porque daqui 4 meses, quem decide é ele, não é o Flamengo. Sim. É mais ou menos, né? Porque se a intenção dele for ficar no Flamengo e jogar futebol na posição que ele está acostumado, isso já não é possível. Acho que é isso que o Mauro está falando. Para ele fazer essa história toda aí, eu entendo essa posição do Landim, acho que é legal mesmo. Olha, o que ele já construiu aqui, se ele fica mais 5, 10 anos com a gente, não vai para um rival, vai nada, pô, ele vai ficar para a história. Não é que ele vai ser grande como foi o Zico, não é isso que também o presidente quis dizer, mas é aquela ligação eterna. E é isso que o Landim falou com relação ao Gabigol. Agora, para ele se valorizar, como disse o Djalma, meter gol, fazer, para ele chegar e falar, agora eu quero mais, ele tem que jogar. E não parece que é o que vai acontecer agora com o Tite, né? E o que ele falou aí, né? Pelo que eu entendi, se alguém acertou alguma coisa, não teve a minha aprovação. Quem aprova sou eu, então não vale. Mais ou menos isso. Traduzindo, foi isso que ele falou. Isso aí. Então, se o Marcos Braz ou alguém acertou algo com o empresário do Gabriel, ele não deu o ok dele. Se ele não deu o ok dele, então não tem. E é óbvio que ele tem que dar o ok. É um investimento elevado, é um valor alto. Seria um contrato de 4 anos, além do ano corrente, seriam 5 ao todo, esse ano mais 4.
o jogador mais bem pago do elenco, uma renovação como essa tem que passar pela aprovação do presidente. Então, qualquer coisa, eu concordo com ele, qualquer coisa que tenha sido acertada, agora fica ruim para o Marcos Braz, né? Porque se ele acertou, então cabe ao empresário cobrar do Marcos Braz. Vem cá, como é que você acerta comigo uma coisa, se é que de fato acertaram, né? E o presidente barra, como é que é isso? Enfim, o fato também é o seguinte, o Gabriel não está em condições hoje de fazer nenhum tipo de cobrança desse tipo. A fase dele no ano passado foi péssima, esse ano ele está demonstrando mais interesse, voltou mais cedo das férias para treinar, entrou em campo, correu, tentou, não foi muito bem, mas buscou, mostrou interesse no jogo, precisa mostrar alguma coisa para recuperar espaço. Hoje é um reserva, gente. É um jogador caro, com muita história, mas está na reserva. E aí? O que faz? Então, porque ele teve feitos importantes no passado recente, vai renovar automaticamente o contrato e dar aumento? Não, ele tem que mostrar futebol. E hoje ele está no banco. Ele está no banco não é por perseguição de técnico, não. Ele está no banco porque ele merece o banco. Tanto que ele foi barrado, ele ficou no banco com os 3 técnicos que o Flamengo teve ano passado. Vitor Pereira, Vitor Pereira, Sampaoli e agora com o Tite. Não foi titular em nenhum jogo com o Tite. Por quê? Alguém está reclamando? Pô, você tem que jogar? Ninguém, porque não está fazendo por merecer. Então, primeiro o jogador tem que atuar bem, mostrar futebol, e aí ele negocia uma condição boa para ele. Qual clube que vai pagar o Gabigol que ele ganha hoje só pelo nome? É um devaneio, uma loucura. O Corinthians vai pagar? Ok? Então que faça isso, porque hoje ele não está jogando futebol para isso. Mas fim do ano, ou até mesmo meio do ano, pode ser tarde demais nesse negócio, já que ele pode assinar um pré-contrato aí. O Flamengo não tem esse medo de perder o Gabigol para a próxima temporada, temporada 25? Depende do Gabigol. Se fosse o Gabigol que não faz gol desde agosto, sinceramente, quem é que vai pagar ele o que ele ganha? Mas depende do jogador. Sinceramente, eu acho que a discussão sobre o Gabriel não pode ser o Gabriel do passado, o Gabriel do presente. A fase dele não é boa. Se algum clube se quiser pagar, fazer um pré-contrato pagando a ele o que ele ganha para o ano que vem, paciência, vai fazer o quê? Não pode o Flamengo renovar o contrato com um jogador em baixa como se estivesse em alta, isso não tem cabimento. Ele já se pagou, já deu retorno técnico e financeiro ao Flamengo. O dinheiro que o Flamengo colocou no Gabriel valeu muito a pena. Agora, para continuar valendo a pena, depende dele. Ele é que tem que mostrar.